Hoje vamos falar do lado doce da química, mais especificamente do caramelo, beleza, galerinha? Você sabe de onde ele veio? Embora os dados exatos de sua descoberta não sejam conhecidos, muitos acreditam que os árabes foram os criadores do caramelo, que originalmente era usado para os cabelos, galera. O consumo do açúcar caramelizado como doce começa por volta mais ou menos de mil anos depois de Cristo. O caramelo que eles conheciam, no entanto, era do tipo duro, crocante, né? Que conhecemos hoje como aquelas folhas de vidro. Por volta da década de 50, as pessoas começaram a adicionar leites e gorduras à sua receita para criar um caramelo mais macio, com aquela texturinha gostosinha que a gente conhece. E logo ele foi ganhando novas formas, cores e texturas diferentes, encantando crianças e adultos há mais de 1000 anos, galera. Hoje podemos encontrar eles em qualquer lugar, desde bala, calda, doces, né? Nosso pé de moleque, recheio de mais diversos tipos, sei lá, de bolo, desde coberturas, não? Desde os sabores mais simples até aqueles sabores mais complexos. A caramelização consiste em reações químicas que podem ser muito complicadas, e algumas dessas reações ainda não são totalmente conhecidas. Mistério! E ela produz centenas de produtos químicos. Nesse vídeo, vou mostrar de forma simples e doce, tá? As informações que sabemos sobre a caramelização até agora. Beleza? Então vamos começar, galera. Você sabe o que é o caramelo? Caramelo, galerinha, não é nada mais, nada menos que açúcar, que é aquecido até derreter, ficando claro e mudando de cor. Ele é feito com açúcar refinado mesmo, esse que a gente conhece aí para adoçar o nosso cafezinho. Mas em algumas receitas, a galera costuma usar açúcar mascavo, né? Para dar um saborzinho, uma corzinha mais interessante. É uma substância inodora com sabor adocicado relativamente simples, mas quando aquecida a um ponto em que suas moléculas se decompõem, ocorre uma cascata de substâncias químicas que transformam parte da sacarose que é um carboidrato, tá? Em literalmente centenas de compostos diferentes. Que delícia! Alguns desses novos compostos conferem uma cor marrom rica em açúcar caramelizado, enquanto outros contribuem com uma série de novos sabores e aromas mais complexos. Beleza? Para fazer confecções de molhos ou balas de caramelo, adiciona-se ingredientes lácteos, como manteiga, creme de leite, leite condensado, ao açúcar caramelizado, aumentando assim a complexidade de sabores e aromas. Açúcares, galerinhas, vão interagir com as proteínas e os aminoácidos presentes nos laticínios, que são observados na alteração de cor, que é o escurecimento aí. Esse escurecimento, galerinha, ele é conhecido como uma reação de Maillard, tá? Que cria centenas de outros novos compostos. Mas fiquem tranquilos, que eu vou explicar eles mais à frente. Quando estamos fazendo caramelo, há 3 coisas que realmente queremos alcançar, né? Uma delas é o aroma agradável, a cor atraente, uma textura aceitável, não pegajosa e mais macia ao dente. Belezinha? Infelizmente, senhoras e senhores, esses 3 processos geralmente estão em desacordo, não é mesmo? Tudo pode dar errado em um piscar de olhos. Para fazer um bom trabalho de caramelização, precisamos entender todo o processo e as técnicas por trás dessa doçura. Então vamos lá? Primeiro processo, senhoras e senhores, né? Como eu havia dito anteriormente, existe o que? A decomposição da sacarose. Então a gente tem que entender o que é decomposição. Vocês sabem o que é decomposição? Decomposição em química é quando um componente, tá, se divide formando 2 ou mais componentes. Beleza? Bom, e se a gente está falando da sacarose, eu quero saber se vocês sabem o que é sacarose, né? Sacarose é um carboidrato, ou seja, é o açúcar de mesa mesmo. Ele é conhecido como disacarídeo, di, 2, tá? Mono, 1. Então, que significa que eu tenho 2 carboidratos unidos ali, beleza? Antes de ocorrer alterações significativas que eu citei anteriormente, precisamos que a sacarose se decomponha. E ela vai se decompor em quê? Em frutose e glicose. Belezinha?
Mas essa decomposição só vai acontecer se uma energia for adicionada. E vocês sabem que energia eu estou falando? Adivinha, adivinha, adivinha? Ela mesmo, galerinha, né? O calor. Ou seja, o calor vai quebrar as ligações, tá, dos monossacarídeos. Belezinha? Formando lá a frutose e a glicose. Essa decomposição ocorre mais ou menos, né, numa temperatura de 150 a 180 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura alta beça. Galerinha, não dá para fazer caramelo no banho-maria não, tá? Que não ultrapassa nem 100 graus Celsius, beleza? Mesmo que você queira ter um melhor controle sobre a temperatura de sua panela, você realmente precisa de muito, muito, muito calor para fazer esse processo funcionar, tá bom? Visto que a caramelização ela depende do calor para acontecer, né? Você precisa de uma energia para estimular esse rompimento de ligação, tá bom? Vamos entender melhor como o calor atua, né? À medida que o calor é aplicado à molécula, ela absorve essa energia, fazendo com que seus átomos se movam mais rapidamente. Ou seja, o calor faz com que seus átomos flutuem livremente, estão transformando-se em líquido. O que isso quer dizer, né? Que o estado sólido é um estado menos energético. Então, o calor, ele faz essa agitação dos átomos, né? Fazendo a molécula saindo do estado menos energético para um estado mais energético, que é o estado líquido. Tranquilo? A força do calor e o movimento dos átomos tornam-se mais fortes do que a força que os une. Então, eles vão se separar e se recombinar para formar o caramelo que nós conhecemos. Além da decomposição da sacarose, precisamos que outras decomposições ocorram, tá? Que outras decomposições, Larissa? Bom, se a sacarose se decompõe em frutose e glicose, precisamos que essas também se decomponham, beleza? Mas para que isso? Não. A primeira mudança que a gente nota na caramelização é a presença do quê? De aroma proveniente do açúcar. Mas a gente sabe que o açúcar não tem cheiro, né? Você já sentiu o cheiro do açúcar? Acho que não, né? Realmente não sei se alguém pode sentir esse cheiro, galerinha. Ele não é volátil, ou seja, não aparece na forma de vapor a pressão e temperatura com as quais nós estamos acostumados aqui na Terra, beleza? No entanto, quando a frutose e a glicose começam a se decompor em compostos menores e mais voláteis, seu cérebro pode facilmente detectar que há novas moléculas presentes. Algumas moléculas importantes que são produzidas durante a caramelização são os furanos, que tem aquele aroma de nozes, tá? E o diacetil, que cheira aquele manteiga, tem um cheirinho de manteiga. O maltol, cheira aquele tostadinho do café também, tá? E o acetato de etila, galera, que a galerinha lá do vinho adora, aquele sabor frutado. Como as etapas de decomposição são muito importantes para a não cristalização do caramelo, muitos cozinheiros e chefes de cozinha usam técnicas químicas, tá, para impedir a cristalização e ajudar no processo de decomposição. Tá? A química presente aí no nosso dia a dia, gente. A química é linda. Bom, já que a química é linda, e como ela pode ajudar? É isso que vocês vão ver agora, tá bom? Se acrescentarmos um pouco de ácido, eu já falei de ácidos nos meus vídeos anteriores, não percam, assistam lá, tá? Se você acrescentar um pouco de ácido à solução caramelizada, ele vai funcionar como um catalisador no processo de quebra de molécula da frutose e glicose. O que isso significa? Que a sua presença permite que a reação ocorra a um nível mais baixo de temperatura e consiga o quê? E proceda mais rapidamente, tá bom? Então ele vai ajudar tanto na quebra quanto na aceleração lá, belezinha? E fazendo essa também ocorrer uma temperatura mais baixa, tá bom? Galera, já que a gente está falando aí de dicas, né? Vem uma dica bem valiosa aí para vocês. Se você deseja desenvolver mais aroma ao seu caramelo, o ideal é que você acrescente um pouco de água ao açúcar. A água? Sim, a água assume um papel de catalisador ácido, fazendo com que a sacarose se decomponha nas moléculas de aroma em uma temperatura mais baixa. Tá
tá bom? Gostaram da dica aí? Então, ó, você pode tanto acrescentar, né, um pouco de suco de limão ou um pouco de água lá ao seu açúcar, dissolvendo ele, belezinha? Bom, agora iremos ver, né, as reações que envolvem todo o processo de caramelização, que são fundamentais para o aroma, a cor e a textura que queremos. Primeiro, eu tenho que saber qual tipo de caramelo eu quero. Como assim eu tenho que saber o tipo de caramelo eu quero? Claro, existem dois tipos, né, de reações onde a gente pode obter o caramelo. Por exemplo, se você deseja um caramelo mais líquido, ele pode ser ativado pela pirólise de carboidratos, açúcares, tá? Pirólise? O que é isso? É a desidratação térmica, tranquilo, galera? Na caramelização, ocorre uma desidratação, condensação e polimerização, tá? De carboidratos. Essas reações são chamadas de oligomerização, tá? Então, ó, se você quer ter aquele caramelo líquido, a gente vai fazer por um processo de reação. Mas, se você quer um caramelo mais cremoso, macio, adiciona-se leite, tá? Manteiga ou creme de leite, ou seja, alguma gordura de laticínios. Aqui vai ocorrer uma reação entre um aminoácido ou uma proteína com carboidrato redutor, tá? Essa reação a gente chama de Maillard. Então, o caramelo pode ser obtido por vias diferentes de reações, tá? Calma, 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 que eu vou falar de cada uma dessas vias, beleza? Vamos começar pela oligomerização da frutose e glicose? Essa é a parte mais complicada do processo. Nas reações de oligomerização, a coloração marrom e a porção da textura são desenvolvidas. Obviamente, esses são cruciais para um bom caramelo, embora as reações gerais que ocorram aqui sejam desconhecidas pelos químicos. Galerinha, esse deleite esconde vários segredos de nós. Mas algumas pesquisas recentes colocaram várias partes das reações de oligomerização do açúcar em uma visão mais clara. Primeiro, os açúcares individuais dimerizam. O que isso significa, tá? Que eu tenho lá dois açúcares se unindo formando um. No caso da frutose, essa estrutura é chamada de dianidreto de di-D-frutose. A partir desse ponto, a química começa a ficar meio ondulada. Mas calma aí que a gente vai surfar nessa onda, beleza, galerinha? As moléculas de dianidreto de frutose, tá, podem reagir ainda mais em 3 vias diferentes. Na primeira, uma molécula perde água, tá? Aqui elas vão perder água. Elas vão perder 12 moléculas de água de sua estrutura, formando um composto que a gente chama de caramelã. Caramelã o caramelã se agrega para formar pequenas partículazinhas. Um segundo tipo de molécula que o dianidreto de frutose pode formar é o chamado caramelém, tá? Que esse daí perde 18 moléculas de água. O caramelém se agrega formando partículas com o dobro de tamanho do caramelã, tá bom? Finalmente, nós vamos ter aí, né, o caramelim, tá? A partir da combinação de 2-dihidreto, né, de frutose. E aí a gente tem uma eliminação de 27 moléculas de água. Nossa, água pra caramba. O caramelim forma agregados 4 vezes maiores do que o caramelã e possui uma cor mais escura do que todos os outros. Belezinha? Então, ó, nós aí temos o caramelã, o caramelém e o caramelim. Galera, nesse processo aí das reações de oligomerização, a gente pode obter, né, 3 substâncias diferentes. O caramelã, o caramelém e o caramelim, tá? Nós químicos ainda não temos uma boa noção do que são essas moléculas. Sabemos que elas têm estruturas semelhantes ao açúcar, né? Ou seja, eles ainda preservam o anel na sua estrutura. Outra curiosidade foi a descoberta de radicais livres no sistema. Vocês sabem o que é radical livre? Os radicais livres são moléculas que não têm átomos suficientes para preencher todos os requisitos lá das ligações, tá bom? Eles são os responsáveis por deixar o caramelo com uma textura pegajosa. Olha que coisa interessante, né? É eles que fazem isso, beleza? Outra reação complexa também que envolve o processo de caramelização são as reações de Maillard, tá? Eu cheguei a falar dela anteriormente, lembra?
Mas a gente vai ver agora mais especificamente. O que ela é, né? É um conjunto de pequenas reações químicas simultâneas que ocorre quando proteínas e açúcares dentro e sobre os alimentos são transformados pelo calor, né? Produzindo novos sabores, aromas e cores. Beleza? Sabe aquele bife lá selado que você faz, ou aquela cebola caramelizada, que ela muda de cor, né? E que deixa aquele queimadinho lá no bife selado, dá um gostinho totalmente diferente? É isso daí, tá? Isso daí, essas coisas que a gente faz na cozinha, são reações de Maillard. E ele é extremamente comum. A gente faz isso o tempo todo, fritando bife, né? Fazendo fundo de panela. Quem nunca? Quem nunca? Né, galerinha? Não tô falando de coisa queimada não, hein? Simplificando a história, galerinha, com uma quantidade certa de calor, umidade e tempo, né, vai fazer com que esses açúcares e proteínas específicos, né, reajam como dois amantes extasiados de luxúria, se beijando, tornando-se rapidamente uma bagunça quente, emaranhada, até 9 meses depois você vê o resultado, beleza? Bom, exceto que com as proteínas e os açúcares, né, leva minutos, não meses. E em vez de uma criança, o resultado é uma variedade cada vez mais complexa de moléculas de sabor e aroma. Além de uma cor mais escura, cortesia das moléculas de pigmentação comestíveis recém-formadas, chamadas melonoidinas, galerinha. É por isso que todo caramelo é um pouco diferente. Se você usar, tá, apenas açúcar, você vai obter um caramelo marrom escuro, que endurece em algo semelhante ao vidro, né? Também não é muito saboroso, não é mesmo, galerinha? Mas se você adicionar um pouco de gordura, tá, e proteína na forma de algum laticínio, você poderá obter todo tipo de consistência, desde espessa, mastigável, até escorrendo e pingando. Tranquilo? Compreender as variáveis envolvidas e aprender a manipulá-las é uma das melhores maneiras de se tornar um cozinheiro mais confiante. É a diferença entre ser um escravo de uma receita e ser livre para fazer com que a receita funcione de acordo com você. E aí, galerinha, como é que você faz seu caramelo? Bom, eu vou mostrar no próximo vídeo a minha receita de caramelo. E vocês pensam que a química acabou? Ela só está começando, senhoras e senhores. No próximo vídeo te darei dicas químicas incríveis para fazer aquele caramelo perfeito. Galera, por favor, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dá aquele likezinho, faz um comentário aí do que você achou do vídeo, beleza? Muito obrigado pelo retorno que vocês estão me dando. Beijos, até a próxima.